Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, professor, para mais uma pré-aula do nosso programa de educação cristã continuada. Eu estou feliz, estou grata ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui trocando experiência, trocando dicas, para que o trabalho do Senhor venha a ser realizado da melhor maneira possível. E meu nome é Elisa Ribeiro, sou da AD Manancial, Coordenação Marambaia 2. Eu quero mandar um abraço para o meu pastor Ednei Reis, para a minha pastora Ana Lúcia, para as crianças, para o Ministério Manancial Kids lá da congregação. E eu quero dizer aqui que nós estamos hoje gravando a nossa 4ª lição desse trimestre abençoado, onde nós estamos estudando sobre o livro de João, as experiências maravilhosas que João nos transmite. E o nosso tema de hoje é um encontro feliz. Você já teve um encontro feliz, professor? Eu já tive. Então, hoje nós iremos aprender um pouquinho mais sobre esse encontro feliz. E antes, eu dividi aqui a aula em alguns momentos para direcionar você que está começando agora, que às vezes fica um pouco perdido como iniciar. Então, nesse primeiro momento, haga o cuidado da sala de aula, nas congregações que tem a sala de aula. Antes da aula, professor, se prepare, chegue antes, organize o espaço para receber os alunos com muita alegria. Isso é muito importante. E o primeiro momento é a oração, tá? Então, tem criança que quer orar, então se alguma criança quiser orar, fique à vontade, deixe à vontade. Ótimo. E nessa oração, é apenas uma dica que eu vou dar, a gente prioriza o agradecimento. Então, agradece pelo pai, agradece pela criança, pelo dia, pela mamãe, pelo papai, pela EBD, pelo professor. E por mais uma EBD, a gente faz aquela oração de agradecimento a Deus. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é o momento do louvor. É um momento do despertar. Nossa revista, ela nos sugere 2 louvores. Jesus é maravilhoso, dos 3 palavrinhas, e Jesus, fonte de água viva da Lilian Paz. Então, ela sugere esses 2 louvores. Mas também tem os louvores que a gente usa assim como despertar, como tirar um soninho deles, onde eles mexem o braço, por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz, eles se movimentam. O amor de Deus é tão grande, me cerca pela direita e eles vão fazendo movimento, à frente, atrás, e vão se movimentando. Eu digo assim que é o despertar deles no início das aulas. Então, esse segundo momento é o louvor. E tem também o louvor que diz: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou cantando eu vou, Deus é bom para mim. Lembro muito da Rose. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Então, eles movimentam os braços, as pernas e serve assim para eles acordarem, digamos assim, tá? Então, o terceiro momento que é bom a gente colocar em ordem é a oferta, tá? Então, explicando, a gente explica para a criança por que é importante ofertar. Incentivar o aluno a trazer a sua ofertinha, porque a oferta, professor, ela faz parte da adoração a Deus. Então, o culto onde a gente não oferta é como se estivesse faltando alguma coisa naquele dia no culto de adoração a Deus. Então, a oferta é que nós possamos incentivar o nosso aluno a ofertar e falar da importância que faz parte da adoração a Deus. Então, nós temos agora o 4º momento, né? O 4º momento é o plano de incentivo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês esse plano de incentivo. Eu estou trabalhando com a minha classe da EBD, a classe Jardim de Infância, a qual se refere à revista que nós estamos estudando. E aqui no plano de incentivo, o objetivo é ganhar o máximo de estrelas. Então, para ganhar o máximo de estrela, tem tarefinhas que eles precisam realizar. Então, por exemplo,
fazer a lição, a atividade da lição, trazer a sua Bíblia, trazer a sua ofertinha, trazer um visitante, decorar o versículo da lição, o assunto da lição. Então, essas são tarefas que eles realizando, eles vão ganhando uma estrelinha. E no final do trimestre, nós vamos ver quem foi que teve mais estrelinhas. E esse aluno, ele é premiado por isso, uma forma de incentivar, né? Então, eu trouxe aqui para vocês esse quadro, tá? Que é o plano de incentivo, que é o quarto momento digamos assim, do roteiro da aula. E o quinto momento é o versículo do dia, tá? Então, como eu falei para vocês, o nosso tema de hoje é um encontro feliz. É o tema. O nosso guardando no coração, eu coloquei aqui, a revista sugere plaquinhas. Mas como a gente está falando, lá na frente vocês vão ver sobre a água da vida, e eu resolvi fazer umas gotinhas de água. Então, por exemplo, ficou: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. João, capítulo 4, versículo 14. Então, você pode observar do que foi feito isso aqui, professor. Isso aqui foi feito de EVA. Eu colei no papel cartão para ele ficar mais durinho. Então, ai, professora, você diz assim, eu não sei trabalhar com EVA, não sei cortar, fica todo picotado. Mas eu trouxe aqui também para vocês essa forma aqui, olha. Tá? Você vai estar na descrição do vídeo para você imprimir, professor. Olha, deixa eu colocar aqui o versículo para você imprimir, né? Quem não tem habilidade com o EVA. Então, por exemplo, ó, ele está na folha 4, você recorta, tá? E para trabalhar na sua classe. Aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. João, capítulo 4, versículo 14. Então, tem duas formas de você utilizar, tá? Então, você pode imprimir e utilizar guardando no coração, ou você pode também fazer gotinhas em EVA. Também pode ser feito em papel cartão também, direto, tá, professor? Então, isso aqui é uma sugestão do versículo do guardando no coração. E é sempre importante também, professor, a gente colocar as letras em caixa alta, porque a turminha de 4, 5 e 6 anos, eles ainda aquelas cursivas, aquelas ainda estão trabalhando. Então, a caixa alta, as letras em caixa alta, ela fica melhor deles visualizarem, deles assimilarem, tá bom? Então, essa aqui é a sugestão. E o objetivo da nossa lição é apresentar Jesus como a fonte de água viva que satisfaz a nossa sede espiritual. Então, esse é o objetivo da nossa lição. Então, aqui eu trabalhei o quinto momento da nossa aula. E o sexto é a história em si. A revista nos sugere que nós façamos um poço, tá? Então, esse poço aqui eu fiz com uma latinha de leite, envolvi de EVA e coloquei os bloquinhos também em EVA, tá? E aqui a revista sugere o poço, sugere o balde, tá? Com a corda, olha, tá? O balde com a corda que é justamente você pode estar trabalhando com a sua criança, tá? Olha, vai, pega a água, tira. E aqui eu fiz em EVA um cântaro, tá? Fiz um cântaro, coloquei aqui um para ele ficar em pezinho. Aqui tem o outro maior, tá? Também em EVA. Ah, professora, eu não quero colocar na gotinha de água o versículo. Eu posso fazer o cântaro e escrever? Pode.
tá? Então, você pode fazer, ao invés de colocar nas gotinhas, você pode colocar também no cântaro. Faz. E lá na descrição do vídeo também vai estar esse modelo de cântaro, tá? E aqui eu trouxe uns modelos aqui para vocês. Trouxe um cântaro marajoara da nossa terra, tá? Eu trouxe aqui uns modelos. E aí nós vamos iniciar a nossa história. Então, você pode... É sempre bom iniciar, professor, com uma pergunta. E aí você diz assim, quando você está com muito calor, crianças, o que que você gosta de tomar para refrescar? E aí você diz, a água ela serve para matar a nossa sede. E aí você pode tomar água. E aí você deixa lá. E aí você vai dizer assim, olha, crianças, nós vamos receber uma visita dos tempos bíblicos. E aí as crianças vão ficar atentas e aí você sai da sala e aí você vai, olha, e se transforma na mulher samaritana, que é a personagem da nossa lição. Vamos ver se eu consigo ajeitar aqui. E aí você se organiza, tá? Aí você diz para a criança, olha, vai chegar, pede para o professor auxiliar, anunciar a chegada de um personagem bíblico, dos tempos bíblicos. E aí, lá vem você com seu lenço e com cântaro, olha. Isso já vai chamar a atenção das crianças. Nossa, por que ela está com esse lenço? Por que ela está com esse cântaro no ombro? E aí você vai começar. Vou contar uma história para vocês. Eu sou conhecida na Bíblia como a mulher samaritana. E aí você vai dizer que aconteceu um encontro muito feliz. Eu estava indo para um poço de Jacó pegar água. E era meio-dia. Então, meio-dia, olha o sol como está. Muito calor, muito quente. E ela ia nesse horário de meio-dia. E a Bíblia diz... E aí você veste a personagem. Veste a personagem. E você diz, eu estava andando. Quando cheguei próximo ao poço de Jacó, lá estava um homem. Lá estava quem? Jesus. E a revista fala que Jesus ele estava indo para uma cidade chamada, olha crianças, como era o nome da cidade? Galileia. E Jesus estava indo para a cidade da Galileia e ele precisava passar por Samaria. Olha só. E aí, crianças, volta a personagem, a mulher samaritana. E eu cheguei próximo ao poço com o meu cântaro e fui pegar água. E aí, um homem me pediu água. E crianças, naquele momento, os samaritanos não se davam com os judeus, eles não conversavam, não se gostavam, eles não se davam, a Bíblia diz. E lá em João 4, o versículo 7 diz assim, que no momento Jesus estava no poço e lhe disseram assim, por favor, me dê um pouco de água. E aquela mulher olhou e disse assim, com a cara de espanto, ela disse, como o Senhor que é judeu e eu samaritana, então como é que o Senhor me pede água? E Jesus era um judeu. Então, realmente, ele não deveria falar com ela, porém, Jesus não se importou com nada e continuou conversando com ela. Então, professor, nesse momento, você fala para a criança que Jesus, ele ama as pessoas, independente da classe social, independente das coisas que já praticou na sua vida. Jesus, ele tem um amor todo especial. E aquela mulher pensou que Jesus não iria falar com ela. E Jesus continuou conversando. Eu vou tirar aqui a personagem que eu estou ficando agoniada com esse lenço. E aí
professor, quando foi, a Bíblia conta que... Mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia da necessidade que aquela mulher tinha de receber a água da vida. E aí você vai explicar para a criança, água da vida? Jesus disse, olha, essa água que você tira do poço, que você bebe, logo depois você vai voltar a ter sede. Mas da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Então, professor, aí você enfatiza a questão da sede do quê? Espiritual. E aqui na nossa revista, assim ao ouvir as suas palavras, Jesus lhe disse, mulher, se soubesse quem é que está te pedindo, olha só o que Jesus disse, água, realmente aquela mulher não imaginava quem estava falando, era Jesus, o Filho de Deus. Então Jesus continuou falando com ela, dizendo, se você soubesse quem eu sou, era você que iria pedir água, e eu prontamente te daria água viva. Até então a mulher samaritana continuava sem saber que era Jesus. E quando ele disse, tu nem tens... E ela disse assim, mas como, Senhor, que tu nem tens como tirar a água? Tu não tens um balde, tu não tens um cântaro. E aí Jesus disse para ela, Jesus, cheio de bondade, olhou mais uma vez para aquela mulher e disse, quem beber desta água, lá em João 4:14, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Naquela hora, Jesus não estava falando desta água que nós bebemos, mas Jesus estava falando dele mesmo, que é a água da vida que satisfaz totalmente a nossa sede espiritual. Então, depois dessa resposta de Jesus, a mulher samaritana, com muita humildade, disse assim, Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede e nem precise vir buscar. E aí a nossa história termina dizendo que finalmente a mulher samaritana reconheceu que Jesus era a água da vida. Então, super feliz, ela foi anunciar para os seus amigos o que Jesus havia feito por ela. E aqui na Bíblia, diz assim, olha, em João 4:14, que ela foi correndo, ela saiu depressa para falar para os seus amigos, né? Para falar para os seus amigos. E aí a gente percebe que ela foi a primeira missionária a sair para falar de Jesus, que Jesus tinha feito na vida dela. Então, super feliz ela saiu, foi anunciar para os seus amigos o que Jesus havia feito. Portanto, a partir daquele dia, a sua vida se transformou, pois ela tinha encontrado, sabe o que, professor? A água da vida. A água que limpa todo o pecado e purifica o coração. A água que satisfaz a nossa sede para sempre. Então, isso tudo que da história, você vai contando com a personagem, tá? Você vai contando como se você fosse a mulher samaritana e leve um cântaro. Poxa, professora, eu não tenho cântaro, mas você pode fazer em EVA ou em cartolina e, olha, levar e contar a história como se você fosse a própria personagem, a mulher samaritana. Então, crianças, professor, que promessa maravilhosa a aplicação da história nesse momento. Com Jesus nunca mais teremos sede espiritual, ou seja, nunca mais sofreremos o peso dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, com certeza aquele foi o dia mais feliz da vida daquela mulher, porque mudou para sempre a sua história. Por isso precisamos fazer como ela fez. Olha, reconhecer que Jesus é a fonte de água viva que nos traz a salvação. Então, esse momento, que é o 6º momento do nosso roteiro, é a história. E aí você pode fazer uma dinâmica envolvendo a lição, e normalmente a gente utiliza a tarefa da lição para fazer. E o 7º momento e último
é o momento da lembrancinha. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês algumas gotinhas com versículo, tá? Então, você pode presentear o seu aluno como lembrancinha, ele pode colar na revista, ele pode colar. Eu também trouxe, olha, um cântaro com um versículo, bem pequenininho, tá? Então, você pode fazer tanto em EVA quanto no papel cartão, ou até mesmo no papel A4 colorido. Tem papel A4 no tom marrom, que a gente consegue, então você pode fazer no papel. E o versículo ele vai levar, ele pode colar na revista dele, ele pode colar no caderno, ele sempre vai estar vendo ali lembrando do versículo da lição de número 4, que foi sobre um encontro feliz, tá? E agora eu trouxe aqui também para vocês a sugestão de atividade extra da nossa revista. A nossa revista sugere que as crianças façam colagem com papéis picados. Então, olha, para elas enfeitarem o poço. E aqui tem o versículo, tem o assunto da lição, tem o versículo e o poço para ela colocar o nome. Então, aqui, nesse espaço, ela vai colar, vai fazer uma atividade de colagem, tá? Então, essa atividade também vai estar na descrição do vídeo. Eu também trouxe aqui, professor, essa outra atividade aqui, tá? Essa aqui eu imprimi colorido. Então, como é que ela é? Imprimi também, olha, para a criança pintar. A criança vai recortar essa parte e vai colar bem aqui, olha. E ele vai ficar em relevo, ele vai ficar assim, olha, como está a minha mão. Ele não vai ficar reto no papel, ele vai ficar nesse sentido. Essa parte aqui do poço. Então, fica muito bonitinho. A criança ela vai pintar e vai colar essa parte bem na lateral. E como eu estou lhe falando, ele vai ficar em, digamos, como se fosse 3D, que a gente chama, né? Vai ficar altinho assim aqui. Fica muito bonito. Então, essa atividade também estará na descrição do vídeo, professor, para você utilizar na sua sala. Então, aqui nós encerramos. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Espero ter contribuído com você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clique no sininho de notificação. Comente, compartilhe com o seu amigo que é professor, na sua igreja, com o seu coordenador, para que esse vídeo possa alcançar mais e mais colegas, professores que estão se dedicando nesta obra tão maravilhosa que é a Escola Bíblica Dominical. E que o Senhor Jesus nos abençoe. Até a próxima. A nova revista da Escola Dominical chegou. João, o Evangelho do Filho de Deus. A porção mais lida e mais conhecida da Bíblia será estudada com profundidade e amor. Venha descobrir a mensagem salvadora de Jesus, contada pelo discípulo do amor. Disponível para todas as idades e formatos. Adultos, adolescentes e crianças. Impressa, digital e audiobook. Você não pode perder.